Olá, meus amigos! Aqui é a Larissa Chaves e está no ar mais um episódio do podcast Café com Espiritismo. Nossa reflexão de hoje, pautada no livro À Luz do Consolador, é um verdadeiro convite ao estudo. Reiteradas vezes em seus textos, Ivone Pereira vem nos alertar sobre a responsabilidade em emitir um apontamento em nome da doutrina espírita e a necessidade de estudo contínuo para não apresentarmos opiniões pessoais como se fossem princípios espíritas. Todos temos os nossos pontos de vistas e impressões a respeito dos mais variados temas. Não há problema algum nisso. O problema se apresenta quando estamos com a responsabilidade de expor algo em nome da doutrina espírita e misturamos várias pitadas das nossas opiniões, sem deixar claro onde termina uma coisa e começa outra. Observemos o caso relatado por Ivone. O caso em pauta foi que certo adepto do Espiritismo, discorrendo sobre a crucificação de Jesus, disse a um grupo de jovens iniciantes que a morte do mestre assim se deu devido à necessidade de um resgate, que Jesus devia à lei de Deus aquela situação, pois que era a reencarnação de Moisés, e este, no seu tempo, procedera de molde a ter de expiar o próprio passado nos braços do martírio. Não fora a presença de espírito de um participante da reunião que corajosamente protestou e o absurdo seria consagrado como lição a um grupo de iniciantes da filosofia espírita. Diante disso, concluímos que faltou ao expositor o mais comezinho conhecimento evangélico espírita, ao passo que sobraram os sofismas sobre a lei da reencarnação. Todos os ensinamentos doutrinários que temos colhido desautorizam a declarar que Jesus tivesse tido encarnações anteriores e ainda menos que tivesse agido de forma a sofrer a expiação do suplício na cruz. O adiantamento espiritual de Jesus perde-se na noite dos tempos, segundo reza a revelação espírita autêntica, racional, além do que afirma o Evangelho. Aquele sacrifício ele o fez voluntariamente, com obediência a uma necessidade prevista pelos planos divinos para o bem dos destinos do planeta. Vindo à Terra, Jesus sabia que enfrentaria terríveis sacrifícios, o martírio na cruz inclusive, mas não vacilou. Deu a própria vida espontaneamente, e isso mesmo ele afirmou diante de uma assembleia a que indivíduos comuns também estavam presentes. O Pai me ama porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. João 10, 17 a 18. Outro ponto que acrescentaríamos aos esclarecimentos de Ivone é a atenção aos livros psicografados que podem apresentar tão somente a opinião de um espírito e não necessariamente ser espírita. Muitas pessoas chamam um livro de espírita por ser um trabalho mediúnico. Entretanto, precisamos avaliar se o conteúdo ali apresentado está compatível com as revelações espíritas. Como os encarnados têm as suas opiniões, os desencarnados também as têm. Podemos ler de tudo, mas se pretendemos aprender e contribuir com a divulgação da doutrina espírita, comecemos pelo estudo contínuo e atento das bases filosóficas, científicas e morais, bem fundamentadas pelos benfeitores espirituais
e organizadas por Allan Kardec. Assim, diminuiremos um pouco o ruído de comunicação causado pela nossa pouca compreensão em torno de verdades tão profundas. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com Espiritismo.